Amados irmãos e irmãs, hoje iremos falar sobre dois grandes pilares da nossa igreja. Hoje, dia 29 de junho, celebramos São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e de São Paulo é uma das mais antigas da igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Já no século IV, havia a tradição de, neste dia, celebrar 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano, a segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros, e a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas para fugir da profanação dos tempos difíceis. E mais, depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho a 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo, 22 de fevereiro, quando temos a festa da Cátedra de São Pedro, e 18 de novembro, reservado à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Antigamente, julgava-se que o martírio dos dois apóstolos tinha ocorrido no mesmo dia e ano, e que seria a data que hoje comemoramos. Porém, o martírio de ambos deve ter ocorrido em ocasiões diferentes. Como São Pedro crucificado de cabeça para baixo, na colina vaticana, e São Paulo decapitado nas chamadas Três Fontes. Mas não há certeza quanto ao dia, nem quanto ao ano desses martírios. A morte de Pedro poderia ter ocorrido em 64, ano em que milhares de cristãos foram sacrificados após o incêndio de Roma, enquanto a de Paulo no ano 67. Mas com certeza o martírio deles aconteceu em Roma durante a perseguição de Nero. Há outras raízes ainda envolvendo a data. A festa seria a cristianização de um culto pagão, a Remo e Rômulo, os mitológicos fundadores pagãos de Roma. São Pedro e São Paulo não fundaram a cidade, mas são considerados os pais de Roma. Embora não tenham sido os primeiros a pregar na capital do império, com seu sangue fundaram a Roma cristã. Os dois são considerados os pilares que sustentam a igreja, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionário, sendo glorificados com a coroa do martírio no final, como testemunhas do Mestre Jesus. São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro Papa da igreja. A ele Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. São Pedro é o pastor do rebanho santo. É na sua pessoa e nos seus sucessores que temos o sinal visível da unidade e da comunhão na fé e na caridade. São Paulo, que foi arrebatado para o colégio apostólico de Jesus Cristo na estrada de Damasco, como um instrumento eleito para levar o seu nome diante dos povos, é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo juntos fizeram ressoar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro e o farão por todo sempre, porque assim quer o Mestre Jesus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.